Bem, boa noite a todos. Estamos, né, reunidos hoje para uma palestra, um webinar do professor Hugo Moraes, do IST Lisboa, é uma organização, né, do I3S PES Brasil, na verdade um joint entre os capítulos profissionais da PES de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Nordeste. Então, bem-vindo a todos, né? Fazer uma rápida apresentação do professor Hugo. O professor Moraes, como eu disse, é professor do técnico da Universidade de Lisboa, né, do IST, pesquisador do INESC-ID, e já teve também tem uma larga experiência em projetos de pesquisa por toda a Europa, foi da EDF, né, Energie de France, no departamento né, de pesquisa e desenvolvimento, né, de R&D. Também teve algumas posições de visiting research scholar, por exemplo, na DTU, teve um tempo na DTU, e né, já há algum tempo aí eu falo, né, pessoalmente, a gente coopera, ou pelo menos a gente tenta, né, fazer algumas cooperações em alguns projetos. O professor Hugo orienta conosco aqui, alunos de doutorado, e a gente já teve algumas interações em projetos de pesquisa também, dele e de colegas do IST, também que compartilharam conosco, né, alguns desenvolvimentos. Então, com isso, né, eu faço uma apresentação geral. O mais importante, ele é o coordenador do projeto EV4U, que é um projeto, né, de larga escala. Certamente ele vai falar um pouquinho melhor do tamanho desse projeto, que estuda, né, mobilidade elétrica para a Europa, né, e com vários parceiros de vários países e implementações, né, pilotos, um projeto bem interessante, né. Até deixo aqui uma dica, quem quiser, siga no LinkedIn, por exemplo, né, que toda volta e meia eles postam lá sobre novos desenvolvimentos, bastante interessante, além do site também, que vocês podem acompanhar, né. Com isso, eu apresento o professor Hugo. Queria só dizer a todos, né, mais uma vez, bem-vindos, e no meio da palestra, o Matheus vai passar uma lista, né, de presença, então, se puderem preencher, ele vai estar no chat. Hugo, muito obrigado mais uma vez, né, professor Hugo Moraes, muito obrigado, chamo de Hugo pela parceria de um bom tempo, mas obrigado mais uma vez, e a palavra é com você. Antes de mais, eu gostaria de agradecer o convite para fazer esta apresentação e para apresentar um bocadinho os desenvolvimentos do projeto EV4U. Só referir que podem interromper, já não é a primeira vez que apresento o projeto, por isso alguns de vocês já terão ouvido falar em uma apresentação dos objetivos, mas estejam à vontade para interromper. Basicamente, eu hoje vou tentar focar nos resultados que temos obtido e que temos vindo a demonstrar. Se tiverem algum tipo de interesse, estejam completamente à vontade para isto ser um bocadinho mais interativo que um webinar normal. Como eu vou apresentar várias soluções, eu não vou a fundo em nenhuma delas, por isso mesmo estejam à vontade. Ok, começando aqui pelo projeto. O projeto começou em 2022 e vai terminar em maio de 2026. Inicialmente o projeto estava previsto para decorrer durante 42 meses e, entretanto, foi estendido para ter a duração de 48 meses. Qual foi o principal motivo da extensão? É a disponibilidade da tecnologia de carregamento bidirecional nas estações de carregamento. O que se passa é que nós, quando começamos o projeto, fizemos todo o nosso scope do projeto baseado na tecnologia CHAdeMO, e, entretanto, a nível europeu, foi definido que o standard a adotar seria o CCS, ou o tipo de conectores seria o CCS, o que implica que nós temos de adotar novos standards e novos protocolos que atualmente ainda não estão disponíveis nos carregadores e principalmente ainda não estão disponíveis no carro. Estamos a falar
nomeadamente a comunicação entre o carregador e o carro tem de ser feita em ISO 15118-20, enquanto atualmente é feito na 61851, e depois entre o carregador e os sistemas centrais de gestão central, que normalmente é feito em OCPP 1.5 ou normalmente 1.6, mas que para permitir a bidirecionalidade tem de ser feita em LCPP 2.01 ou 2.1, que está a ser agora lançado. Se olharmos aqui para o consórcio, nós podemos ver que os parceiros estão agrupados em 4 países: Portugal, Dinamarca, Eslovénia e Grécia, e temos um conjunto bastante diversificado de players, ou seja, nós temos desde a Citroën, que é um caro OEM, até a ABB, que é um fabricante bastante conhecido. Temos o Governo Regional dos Açores, que é um governo regional, como o próprio nome indica. E depois temos uma coisa que é interessante, que temos os DSOs, os Distribution System Operators, em todos os 4 países. Temos outra parte interessante, se nós olharmos mais para a cadeia de mobilidade e de flexibilidade, que temos no consórcio, por exemplo, na Grécia, um CPO, que é um Charging Point Operator, um operador de pontos de carregamento. Na Eslovénia temos, por exemplo, um agregador que tem como objetivo agregar as flexibilidades e propor serviços em mercados. Olhando aqui para o scope do projeto, o projeto tem um scope bastante alargado, que vai desde a parte de tecnologia, passando aqui um bocadinho pela degradação das baterias, as próprias tecnologias de carregamento, uma parte de policies que temos aqui. Depois temos toda uma parte de gestão e integração de veículos em diferentes contextos, desde habitações, edifícios, comunidades, empresas, etc. Uma parte focada nos utilizadores, uma parte focada em redes e mercados, e depois tem aqui uma parte focada em cidades. Ou seja, nós estamos a olhar para o problema da mobilidade sem tocar na tecnologia do carro propriamente dita, mas tudo o resto está incluído de alguma forma no projeto. Obviamente que nós não somos fortes ou não somos muito bons em todos estes aspectos. Há alguns aspectos que nós fizemos estudos, mas não muito aprofundados, mas existem alguns aspectos que, de facto, temos uma contribuição bastante significativa. Olhando aqui um bocadinho para os use cases que nós estamos a fazer, de facto, nós seguimos uma metodologia que foi mapear os use cases que nós temos no SGAM. Não sei se já ouviram falar nesta terminologia do Smart Grid Architecture Model, que de facto foi uma estrutura de organização proposta pela IEC, e nós mapeamos todos os nossos use cases nessas países, como podem ver pelas bandeiras, e temos alguns serviços que são feitos ao nível do sistema, ou seja, que serão utilizados principalmente pelo DSO, desculpem, pelo TSO, Transmission System Operator, operador de redes de transporte, e temos outros que são mais a grid level, que serão dedicados a serem utilizados ou tem tido aproveito destes serviços, são mais os DSOs, os Distribution System Operator. E aqui vocês podem ver, começando por exemplo no use case 1, que nós temos que o objetivo é fazer a coordenação com as renováveis, e tem aqui um ponto-chave que é evitar o curtailment. E eu penso que vocês começam a ter este tipo de preocupação, por exemplo, no Nordeste do Brasil. Aqui é um bocadinho mais evidente, porque nós estamos a falar de uma ilha. Ou seja, o nosso mostrador é uma ilha e, como sendo um sistema isolado, a questão do curtailment aparece muito frequentemente. Ou seja, nos Açores, nós temos uma capacidade instalada de geotermia,
que está em funcionamento contínuo. Temos de ter pelo menos uma central térmica para assegurar a estabilidade do sistema, temos eólicas e solar, e principalmente as eólicas durante o período noturno, o consumo é baixo, existe bastante curtailment. Então, o objetivo aqui deste use case 1 é precisamente perceber como é que nós podemos coordenar o carregamento dos veículos para evitar esse curtailment. Chama aqui a atenção que nós olhamos para o problema dos dois lados, que é, por um lado, perceber como é que nós podemos otimizar os veículos, e, por outro lado, pensar no serviço propriamente dito. E quando eu digo pensar no serviço, a questão é qual é o valor que nós podemos dar aos donos dos carros, às pessoas que vão carregar o carro, para evitar o curtailment. E para isso nós temos de quantificar quanto é que custa fazer o curtailment de vento ou das eólicas e fazer um share desse valor, uma parte para a organização do serviço e outra parte que é refletida nas tarifas dos utilizadores, de forma a motivá-los a carregar nestes períodos. Depois, olhando aqui para os restantes, por exemplo, na Dinamarca, o cenário é completamente diferente. Estamos a falar de um ambiente de mercado em que os veículos participam nos serviços de regulação de frequência. Na Dinamarca existem dois serviços de regulação de frequência que nós testamos, nomeadamente o FCR, exatamente, N e o FCR-D. São dois serviços de regulação de frequência primária, como se chamava antigamente, com a diferença que um é ativado em operação normal, por isso aqui é FCR-N, e o FCR-D é quando há disturbance na rede. A principal diferença entre eles é que uma tem uma banda morta de funcionamento e a outra tem um funcionamento linear, uma participação linear. Porque é que isto é importante? Porque quando nós fazemos um estudo, por exemplo, a nível de degradação da bateria, a participação nos dois serviços é completamente diferente e o impacto que tem nas baterias também é completamente diferente. Se nós olharmos aqui para o use case da Eslovénia, já é um serviço completamente diferente. O que nós pretendemos ver é como é que nós podemos colocar a flexibilidade dos veículos e comprar energia para os veículos nos mercados spot. Na verdade, fazemos aqui este use case 3 e 4, eles são combinados, porque quando nós fazemos a otimização da flexibilidade, fazemos uma otimização multisserviço, que tanto podemos dar serviços para o TSO como serviços para o DSO. Aqui o use case 5, estamos a falar em contratos dinâmicos, estamos a falar principalmente a nível de contratos que podem ser estabelecidos com os CPOs, os Charging Point Operators. No use case 6, estamos a falar de demand response implícita. Quando falo implícita, quer dizer que nós estamos a fazer variar os preços em função de alguma coisa, que depois vamos ver mais à frente. E aqui na Dinamarca nós temos os DSOs, mas temos a participação em parques, mas é principalmente uma demand response explícita, ou seja, em que existem incentivos para a redução ou a alteração do behavior, do comportamento de carregamento dos utilizadores. Aqui, só para fazer um enquadramento, nós fizemos aqui um mapping dos diferentes business use cases que estavam apresentados anteriormente, em função também do tipo de ativação. Por exemplo, quando fazemos o business use case 7, basicamente tem uma ativação automática, ou seja, nós não precisamos dar indicações que o serviço é imediatamente ativo. Temos aqui o mapping dos diferentes business use cases. Aqui é a mesma história, ou seja, a mesma organização, mas em vez de ser pelo tipo de ativação que temos, aqui é mais a nível do tipo de serviço que estamos a testar.
Ou seja, quando nós fazemos, por exemplo, uma redução de preço, nós podemos fazer a redução de preço por diferentes motivos, e aqui estamos a testar, por exemplo, para a voltage control, ou para congestion management, ou para a coordenação com RES, ou para a regulação de frequência. Ou seja, basicamente permite mapear os diferentes business use cases em função do tipo de serviços que prestamos. Ok. Olhando aqui um bocadinho para as soluções, como eu vos disse, eu ia centrar, ou vou centrar a minha apresentação hoje. Deixa eu soltar aqui qualquer coisa. Mas, já apareceu. Ups. Ok. Tinha travado um pouco, né? Sim, não, eu não sei porque a apresentação congelou. Ah, aqui, deixa eu ver se eu- Slide. Tá. Ok. Então, vamos ficar aqui. Enquanto ele tenta reagir a esta apresentação, eu acho que esta imagem está aqui a complicar um bocadinho, mas basicamente, como eu vos falei, nós desenvolvemos diferentes soluções, e aqui está os três tipos de carregadores que foram desenvolvidos no projeto. Ou seja, nós temos do lado esquerdo a solução que testamos na Dinamarca, que são carregadores AC unidirecionais, ou seja, não são vehicle to grid. A vantagem que tem, a característica especial que têm estes carregadores, ou seja, primeiro tem uma característica que é a resistência mecânica. De facto, eles têm um invólucro que é numa liga baseada em aço, que os torna bastante resistentes. Mas a nível mais de software e a nível de desenvolvimento tem uma outra característica que é interessante, que os carregadores funcionam de forma autónoma, comunicando entre si, ou seja, o sistema que nós testamos, os sistemas de controle que foram testados, eles não necessitam de um gestor centralizado, digamos assim. Normalmente temos um EMS ou algo do género para fazer o scheduling dos carregadores. De facto, estes carregadores têm inteligência interna que permitem fazer a autogestão do carregamento e permite comunicar basicamente entre carregadores, ou seja, cada carregador comunica com o seguinte e fazem a gestão, a sua gestão do carregamento. Obviamente que temos de ter um ponto central, que é um meter que nos vai dar, ou mais que um meter, que nos vai dar a produção e o consumo, que por sua vez também comunicam com os carregadores, e a partir daí fazemos a gestão que é necessária. Depois no centro temos o carregador da ABB, que também foi desenvolvido um protótipo no projeto. Basicamente é um carregador de 11 kW em DC. É um carregador bidirecional e já está preparado com CCS e com a 1518 traço 20. Nós começamos a testar estes carregadores há cerca de 3, 4 meses. Eles estão a ser testados principalmente na Eslovénia e já conseguimos fazer aqui cargas e descargas com algum tipo específico de carro. Do lado direito temos uma solução desenvolvida em Portugal por uma empresa que neste caso é o Smart Energy Lab, que se chama Edge, que é uma solução para condomínios e que tem uma coisa, algumas características que são bastante interessantes. Nomeadamente, cada hub destes permite controlar até 6 carregadores,
Os carregadores podem ser normais, charging stations normais, ou podem ser bidirecionais, e têm a capacidade também para controlar tomadas, ou seja, nós podemos ter carregamento lento, com tomadas de 10 ampere, normalmente em Portugal as tomadas são de 16, mas são limitadas a 10 para carregamentos contínuos, e permite fazer com que, para o sistema que está acima, elas funcionem como um carregador normal. Tem também algumas funcionalidades interessantes em termos de billing, porque, como é uma solução para condomínios, permite ter todo o registro dos consumos individualizados por cada o utilizador, e permite também fazer a adaptação dos perfis de consumo. Aqui tem um bocadinho mais de descrição sobre este edge, as funcionalidades, o tipo de serviços, como os peak shavings, arbitragem, o self-consumption, os flexibility services. Nós no projeto, apesar desta solução ter sido desenvolvida especificamente para edifícios, nós no projeto estamos a fazer uma adaptação para que seja testado em empresas. Ok. Relativamente às soluções, ou seja, nós temos estes carregadores, mas depois temos plataformas que funcionam a um nível superior, em que tem todo um conjunto de algoritmos que passam desde ter APIs para preços de mercado, para condições meteorológicas, ter algoritmos de forecast para os diferentes componentes da das instalações para os veículos elétricos. Tem depois algoritmos de otimização que fazem o planeamento para as horas seguintes. Na verdade, é uma otimização, como a pessoa faz um rolling optimization, porque o período de otimização varia em função dos triggers que tem, em função dos períodos do dia. Para vos dar um exemplo, nós aqui em Portugal, os preços do mercado são publicados à volta do meio-dia. Então, se nós fizermos uma otimização às 10 da manhã, nós só temos preços até às 24 horas do próprio dia, mas se fizermos uma otimização às 13 da tarde, à 1 da tarde, então já temos até às 24 horas do dia seguinte, ou seja, o período de otimização é dinâmico em função dos dados que temos. Posteriormente, temos a parte de controlo, em que fazemos o controlo local da instalação. De salientar que aqui nós não fazemos só a otimização da mobilidade elétrica. Neste caso que estamos a ver, isto aqui é numa habitação que tem baterias, tem pumps, tem boilers, dependendo das casas, e então fazemos a sua otimização. Há de referir que o sistema tanto funciona como sistemas monofásicos como trifásicos, e dentro dos sistemas trifásicos, basicamente os carros podem estar ligados em monofásico ou em trifásico também, ou seja, cria aqui uma diversidade interessante de use cases. Obviamente que temos aqui perfis, fazemos análises também de quanto é que ganhamos por utilizar estes sistemas. Aqui estamos a fazer uma análise de uma casa comparando a situação sem controle com smart charging com o vehicle to home, ou seja, considerando os carregamentos bidirecionais. Ok. Aqui basicamente deste processo, temos aqui, obviamente, a tool que estávamos há bocado a mostrar. Aqui estamos a mostrar uma outra casa. Mas há todo um desenvolvimento que muitas vezes não é visível, que são desenvolvimentos que ficam em back-end. Ou seja, o que vocês têm aqui basicamente é o que o utilizador vê, pode fazer aqui um conjunto de seleções e tem aqui os estados, por exemplo, mas tem toda aqui esta parte que é o back-end de quem desenvolve, ou seja, quando nós precisamos de ver tudo que se passa na instalação, todos os logs,
as medidas que são tiradas, ou seja, em raw measurements do sistema, ou seja, há todo um desenvolvimento que também foi feito para permitir sempre que há um bug, sempre que há algo que não funcionou, sempre que há uma reclamação de um utilizador por qualquer motivo, nós conseguimos ir ver o que se passou através dos históricos dos diferentes pontos, dos diferentes algoritmos, etc. Isso é particularmente importante porque, como nós estamos a testar isto em ambiente real, os sistemas não podem parar, ou seja, ou idealmente não podem parar. Então, imaginem, nós tivemos uma situação do género que é, por algum motivo, o forecast não deu forecast, e como não deu forecast, retornou nanos, e como retornou nanos, o algoritmo de otimização também retornou nanos, porque não tinha inputs, por isso os outputs não foram convenientes, e como não foram convenientes, o algoritmo de controle também não deu ordens para o carro recarregar, e automaticamente, passado uma hora, temos o utilizador muito chateado a dizer que ligou o carro e o sistema não funciona. Ou seja, são situações que, a nível de laboratório, por exemplo, nunca acontecem, porque está sempre tudo sob controle, mas, na verdade, por diferentes motivos, ou porque a rede 4G não funciona por algum motivo, que foi o caso, origina este tipo de situações. Obviamente que nós temos que pegar e desenvolver várias ações de mitigação. Primeiro, para não ter bases de dados sem valores por causa das medidas, a gestão das queues que temos. Depois está em toda a parte dos algoritmos funcionarem mesmo sem dados, ou seja, e basicamente se o forecast não pode dar dados, então dá zeros. O scheduling, se vê zeros, é porque alguma coisa está mal, então ele vai fazer, nós chamamos um fake scheduling, que pode não ser ótimo, mas pelo menos vamos carregar os veículos e por aí fora. Ou seja, temos aqui um conjunto de regras de mitigação de problemas para que o sistema funcione em contínuo. E estas Installation Setup Tools funcionam para isso mesmo, e como o próprio nome indica, ajudam também a fazer a parametrização das instalações. Depois, há um conjunto de aplicações que vocês também podem ver aqui. Do lado esquerdo tem aplicações que foram feitas para a gestão do sistema na Dinamarca. Do lado direito tem o que nós fizemos, implementamos aqui em Portugal. Como podem ver, o aspecto é diferente, mas em termos de funcionamento, nós temos testado diferentes opções, ou seja, umas mais inteligentes, outras menos inteligentes, umas que requerem, ou que fazemos um request de mais informação, outras menos informação, e tudo isto vai sendo ajustado em função dos nossos colegas que trabalham mais na parte do user engagement, e por outro lado também no feedback dos utilizadores. Só para vos dar aqui, por exemplo, uma ideia, quando o utilizador carrega em smart charging, ou seja, carregamento inteligente, que temos aqui, que é a aplicação que temos em português, mas quando ele carrega em smart charging, acontecia que o utilizador ia passar 10 minutos e o carro não estava a carregar, e o utilizador dizia, mas isso não está a carregar, cria insegurança na parte dos utilizadores se o sistema vai funcionar ou não, e se no dia seguinte eles vão ter o carro carregado ou não. Então nós, o que acabamos por fazer foi, quando o utilizador faz smart charging, nós imediatamente mostramos o escalonamento do carregamento, ou seja, e o utilizador sabe que o carro só vai carregar à hora X, à hora Y, exatamente porque vai tirar o proveito das horas, ou vai tirar proveito da produção PV. Mas tudo isto são situações que nós fomos ajustando um bocadinho por causa do feedback dos utilizadores. Aqui tem um terceiro
que é uma plataforma que desenvolvemos para os CPOs, que está a ser testada na Grécia, que eu vou falar mais à frente. Uma ferramenta que não foi desenvolvida no projeto, mas foi integrada no projeto, que é o Living Energy, que também é uma plataforma do Smart Energy Lab, que basicamente esta plataforma permite agregar dados de múltiplos utilizadores. Neste momento, a plataforma tem cerca de 100 utilizadores, e o que se faz é, vai-se à casa das pessoas, faz a instalação de meters, de sensores da temperatura, sensores da medição de eletricidade, de água, depende um bocadinho das casas, mas que depois esta plataforma tem como objetivo fazer quase estudos de mercado, ou seja, se eu quero testar um novo produto e ver qual é a aceitação dos utilizadores, primeiro eu posso chegar aqui, fazer um conjunto de clustering e ver quais são os utilizadores mais interessantes para eu testar este produto, mas depois posso chegar à casa da pessoa, porque a pessoa está envolvida nesta plataforma, e fazer a proposta de instalar, por exemplo, um carregador, explicar exatamente quais são as condições e, posteriormente, tirar aqui ilações. Depois, como eu vos disse, a solução que tínhamos considerado no Edge, ela está a ser testada em empresas, e para isso nós fizemos algoritmos baseados nas necessidades das empresas. E quais são, nós há bocado estávamos a ver os inputs e os outputs do sistema, mas o que é característico de uma empresa que é diferente, por exemplo, comparado com uma habitação? É que numa empresa temos vários tipos de utilizadores, ou seja, temos os carros da própria frota da empresa, temos o carro dos trabalhadores da empresa, temos os carros dos visitantes e temos os carros de serviço. De serviços é, por exemplo, as empresas de segurança, são, por exemplo, as empresas de limpeza, que não são funcionários de empresas, são funcionários de empresas terciários, digamos assim, que prestam serviço à empresa principal. Se nós olharmos, por exemplo, para a Fleet, nós também podemos ver que temos carros, imaginemos que temos carros de emergência para fazer piquetes, ou temos carros que são usados pelos comerciais, ou seja, a necessidade de ter os carros carregados pode ser bastante diferente. É a mesma coisa que os empregados, ou seja, os funcionários. Nós podemos ter o carro do diretor ou o carro de um professor, por exemplo, ou de um aluno, e podemos dar prioridades diferentes em função do tipo de funcionário. Ou se nós formos um visitante, pensarem numa empresa, nós podemos ter visitantes que são clientes e visitantes que são fornecedores, e podemos dar prioridades diferentes. O que é que acontece e o que é complicado? É que, por um lado, nós devemos ser diferenciadores para dar prioridade àqueles carros que a empresa considera que têm mais prioridade, mas, por outro lado, nós temos de ter a noção de fairness, que é, por uns carros serem mais prioritários que outros, não quer dizer que nós só damos carregamentos ou energia a uns carros e não demos a outros. Ou seja, temos de ter aqui um conjunto de critérios que faça o balanço entre a diferenciação e a fairness. E se nós formos aqui ao que nós temos nestes constraints, nós temos aqui exatamente os outros constraints são normais, ou seja, o tipo de contratos, o initial stock, os technical limits, etc. Mas depois temos aqui um conjunto que é o que nós chamamos as fairness rules, e aqui as fairness rules constraints. E basicamente a função objetivo é uma função objetivo que olha para os custos e olha para, por exemplo, a bidirecionalidade, mas que ele faz verdadeiramente é uma otimização das penalizações que temos por não sermos justos. Este conceito, o tal conceito de fairness, ou seja, a própria forma como a otimização está desenhada é completamente diferente de uma otimização tradicional. Pronto. Depois temos aqui alguns gráficos sem PV, com Vehicle to Grid, sem Vehicle to Grid, mais para ver que isto está a funcionar.
mas sem o código acho que é um bocado limitativo este tipo de diagramas. Depois temos aqui uma ferramenta que desenvolvemos, não foi bem uma ferramenta, foi mais uma metodologia a nível de planeamento de redes, e consideramos aqui duas assumptions, numa delas em que nós assumimos que temos pouca flexibilidade no sistema e que não temos concorrência, basicamente, e temos uma opção 2, onde assumimos que temos muita flexibilidade no sistema e por isso temos muita concorrência. Qual é a diferença? É que no primeiro caso nós devemos ter um mecanismo de capacidade e que depois nos garanta que quando nós precisarmos da flexibilidade vamos tê-la. Enquanto na segunda opção, como há bastante flexibilidade e bastante concorrência, nós podemos esperar muito próximo do momento da necessidade da flexibilidade para ativar essa mesma flexibilidade. Se vocês virem aqui, nós aqui temos um trade-off completamente normal de um sistema de planeamento, que basicamente é fazer, ou seja, o trade-off entre o custo dos investimentos e depois as perdas, ou seja, que nós ganhamos pela redução de perdas devido a este novo investimento e também pela energia não fornecida. O que vai acontecer aqui é que isto vai nos dar uma solução de planeamento tradicional e nós depois vamos fazer o contraponto da flexibilidade para substituir este investimento inicial. Se olharmos aqui para o segundo esquema, já é completamente diferente, porque o custo da flexibilidade já entra nos mecanismos de trade-off do sistema de planeamento. Aqui temos um sistema de planeamento probabilístico, e por conseguinte estes modelos de flexibilidade, nomeadamente os veículos elétricos, têm de ser modelos relativamente simples para poderem correr em tempo útil e integrados nos sistemas de planeamento. Agora, nós sabermos ou seja, para conhecermos a flexibilidade ou para fazermos o planeamento com base na flexibilidade, obviamente que temos de fazer uma caracterização dessa mesma flexibilidade. E o que fizemos aqui foi desenvolver todo um sistema de clustering para fazer a caracterização dessa flexibilidade. Aqui temos dois exemplos que eu mostrei, ou seja, aqui é só um diagrama que nos faz o mapeamento de onde é que há mais pontos de carregamento, ou seja, sessões de carregamento neste caso, mas o resultado mais interessante, penso eu, que é aqui do lado direito. Ou seja, nós temos aqui dois cenários, considerando em cima um cenário de teste da rede ACN, que é um dataset aberto nos Estados Unidos, e aqui o mesmo análise, mas considerando um dataset real de pontos de carregamento públicos na Grécia. O que podem ver aqui é que, por exemplo, neste cluster 8, eu tenho muita flexibilidade, ou seja, os carros estão ligados durante um período grande de tempo, mas a capacidade de redução é relativamente pequena. Nós podemos ver aqui que a capacidade de flexibilidade é apenas cerca de 3, 4, 5 kW. Isto tem a ver principalmente por causa das características das estações de carregamento. Mas se formos aqui em baixo, nós já podemos ver que a nível de redução aqui tem em power, aqui está em percentagem. Aqui já podemos ver que não temos 8 clusters, temos 10 clusters, e que o dataset também era significativamente maior, porque estamos a falar de toda a Grécia, e podemos ver quantas horas nós podemos desligar o sistema e, para além disso, qual é a percentagem que nós podemos carregar. E podem ver, por exemplo, que eu aqui posso cortar 100% do sistema durante 10 horas, mas se eu quiser cortar 12 horas, ou seja, ter aqui quase o recovery de um blackout, eu já não poderia cortar 100%, já deveria cortar só 80% para manter a qualidade de serviço. Obviamente que este cluster é um cluster especial, mas temos aqui outros diferentes clusters,
que eu posso ver que, por exemplo, no cluster 1, eu posso cortar 100% da carga durante uma hora e um quarto, mas se eu quiser cortar durante 2 horas, eu só posso cortar cerca de 50%. Ou seja, e aqui dá-nos um bocadinho esta ideia que quanto é que eu posso cortar se for um serviço de 15 minutos, quanto é que eu posso cortar se for um serviço de uma hora, ou quanto é que eu posso cortar se for um serviço de 3 horas. Ou seja, permite-me fazer a caracterização da minha flexibilidade para os diferentes clusters mediante os diferentes tipos de serviço. Temos aqui, como eu vos disse, que ia falar de uma tool desenvolvida para CPOs. Isto é uma tool que é open source. Na verdade, a ideia aqui é criar algo que possa ser usado por universidades, por CPOs pequenos, e que permita fazer um desenvolvimento de serviços inovadores. Ou seja, a plataforma que está disponível online e em open source tem a vantagem que permite fazer ou seja, ela já é compatível com a CPP 1.6 e com a CPP 2.01, ainda não é com 2.1 porque ele ainda não está 100% finalizado, mas permite ter todos os serviços de autenticação, de pagamentos, de viagens, de distâncias, etc. Podem ver que tem aqui um mapa. E o que nós estamos a fazer é, a partir desta plataforma, estamos a criar serviços, que esses serviços já não são open source, mas juntamente com os DSOs. Ok. Há bocado falei também em serviços de Demand Response Implicit, e na verdade um dos serviços que estamos a testar aqui na Grécia é mesmo de Demand Response, desculpem, Implicit. E para termos um serviço de Demand Response Implicit, nós devemos definir qual é a variação de preço, ou seja, se nós formos um DSO e tivermos um problema de tensão, nós temos de converter esse problema de tensão num preço, num valor, que vamos transmitir ao utilizador final. Aqui o que temos é uma metodologia que foi desenvolvida em parceria entre a DTU e a ERNO, na Grécia, para fazer esse ajuste de preço em função de diferentes eventos que possam surgir na rede. Olhando aqui para a parte da Eslovénia, na Eslovénia, o que era interessante, se eu tenho aqui, é que nós temos aqui o agregador vai participar em mercados locais e em mercados para o TSO. Isso quer dizer que nós temos aqui a necessidade de algoritmos para o VPP e algoritmos para o DSO. O que podem ver aqui é exatamente isso, ou seja, é a plataforma que foi desenvolvida para o VPP, onde nós temos aqui um conjunto de diferentes serviços e diferentes stakeholders que são agregados a este VPP, e basicamente o que esta ferramenta faz é exatamente definir em que mercados nós devemos participar. Depois, do outro lado do sistema, temos, em primeiro lugar, a plataforma de mercado. Na verdade, a plataforma de mercado, nós reusamos uma plataforma já existente, um projeto europeu anterior, mas o que foi desenvolvido, que é mais interessante, pelo menos foi desenvolvido no projeto, é a parte do DSO. Ou seja, o DSO tem de fazer a ativação dos serviços, o request dos serviços, e basicamente foi alterado a DMS do DSO, exatamente para incluir a ativação destes serviços de flexibilidade. Mais uma vez, ou seja, a parte de utilização do front-end, que são os operadores que vão executar, mas depois tem toda a parte de back-end, onde tem aqui todos os registros de todas as sessões, de todas as ativações, de quem é que participou, quem é que deixou de participar, etc. E aqui a parte dos biddings, ou seja, como estamos em mercados, nós temos de fazer o publish das biddings, aqui é toda a parte de interação entre o DSO e a parte do local markets, que depois, posteriormente, dará origem ao cliente. Foi desenvolvido também pelos nossos colegas da Universidade de Ljubljana,
a parte de simulação destas flexibilidades, onde tem aqui, basicamente foi um código em Python, usando também as ferramentas open source do Panda Power, considerando aqui os perfis dos veículos, o tráfego, aqui as características da rede, para fazer um simulador destes serviços de flexibilidade. Depois, temos aqui uma aplicação em cidades, ou seja, o problema aqui é como é que nós devemos fazer o desenvolvimento da cidade e preparar as cidades para a mobilidade elétrica. O que podem ver aqui é uma zona de Lisboa e estes pontos são os pontos onde podem ser instalados carregadores. E o objetivo da ferramenta que foi desenvolvido é chegar a este gráfico aqui, que basicamente destes pontos todos possíveis, ele selecionou os pontos ótimos a serem instalados carregadores, e para além de selecionar estes pontos ótimos onde serão instalados os carregadores, ele diz-nos também quais são o tipo de carregadores a ser instalado. Basicamente, esta ferramenta funciona de 3 formas diferentes. Tem uma forma que ele carrega, ou seja, que ele faz estes cálculos sem nenhuma informação da rede. Tem uma outra plataforma, ou uma outra forma de funcionar, que funciona considerando o hosting capacity dos pontos das subestações, ou seja, dos postos de postos de transformação das redes de baixa tensão, e tem uma outra forma de funcionar, considera toda a caracterização da rede de baixa tensão e onde corre basicamente o power flow a ser desequilibrado, para que possamos considerar não só os locais ótimos do ponto de vista de tráfego na cidade, mas também os pontos ótimos ou as restrições impostas pelos pontos da rede, ou seja, pela potência da rede. Eu há bocado falei nos carregadores a nível de hardware, que eles funcionavam de forma autónoma. Obviamente que o hardware é uma coisa, o software é outra, e basicamente existe toda uma metodologia de controle e de como é que os carregadores comunicam, como é que eles tomam as decisões, que foi desenvolvida aqui pelos nossos colegas na Dinamarca, da DTU. Ou seja, basicamente o algoritmo funciona com uma base de importância dos carregadores, em que os carregadores acertam entre eles quais são os carregadores mais prioritários, considerando o estado de carga, o ponto de funcionamento da rede, as limitações que existem, e em função dessa atribuição dos pesos, eles criam uma merit order list, ou seja, vêm aqueles que são mais prioritários e fazem a atribuição da energia de uma forma proporcional em função dessa prioridade. Esse sistema também tem a característica que funciona em sistemas trifásicos, o que faz que, por vezes, as prioridades em diferentes fases podem levar a características diferentes. Da mesma forma, eu já vos falei aqui do corte de vento, e aqui basicamente é a metodologia que foi desenvolvida para definir o preço a atribuir em função da quantidade de vento que é necessário compensar, ou seja, em função do wind curtailment que está previsto, nós vamos definir um preço para tentar mitigar esse valor do wind curtailment. Ok, isto é uma ferramenta que depois nós não testamos on live, é uma ferramenta de gestão de comunidades de energia. Aqui é toda a parte de gestão das fleets, que também já falei sucintamente como é que faz a gestão aqui nos parques, usando este FER e via SC. E uma atividade que estamos a fazer agora, que é determinar KPIs, ou seja, nós definimos inicialmente os business models, definimos quais eram os KPIs para os demonstradores, mas efetivamente agora é necessário calcular esses KPIs.
E o que estamos aqui a fazer é tentar uniformizar a fórmula de cálculo desses KPIs entre todos os demonstradores. Ou seja, isto dá origem aqui a umas folhas de Excel relativamente complexas, mas depois dá origem a estes diagramas que nos vão permitir fazer a caracterização segundo diferentes aspectos, segundo diferentes KPIs, e comparar, por exemplo, o que é que aconteceu entre os diferentes demonstradores. Claro que há KPIs que são individuais, por exemplo, se nós quisermos ver a accuracy de participação nos mercados só conseguimos fazer na Eslovénia. Mas se nós quisermos ver a accuracy de um forecast dos veículos elétricos, ou de chegada de veículos elétricos, nós só podemos fazer no quadro de demonstradores. Eu tenho depois só aqui uns slides finais sobre os demonstradores, onde é que está a ser testado, nos edifícios, no campus aqui da IED, em 7 casas, que temos aqui, com diferentes características. Aqui é o local onde os carregadores estão a ser instalados na Eslovénia, ou seja, os carregadores da ABB. A zona onde estamos a fazer o demonstrador na Grécia. E aqui os 2 pilotos que estamos a desenvolver na Dinamarca, que podem ver que a Dinamarca está cheia de neve, ou seja, fizemos o demonstrador primeiro na universidade e depois num parque público que também já está em funcionamento. E é isto, eu acho que sou certinho na hora. Foi, mais uma vez, tem aqui o professor Bruno Dias já referiu, temos aqui as páginas, o Twitter, o LinkedIn. Se tiverem questões, estejam à vontade para enviar mails para irem ao site, para enviarem questões, para fazer reuniões, seja o que for. Muito bem, excelente, professor Moraes, pela palestra, muito interessante, né, ver um projeto que toda essa duração e todas essas aplicações, né, engenharia na vida real, né, e desenvolvimento para o futuro. Vou abrir um momento para algumas perguntas, né, mas antes vou parar a gravação, que a gente deixa esse trechinho aqui, a gente publica depois no YouTube de um dos capítulos PES. Então, fica o nosso agradecimento aqui e abrimos agora para perguntas.